Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Bem-vindos a mais um podcast de Biologia. Eu sou o professor Alier. Hoje estamos aqui no Jardim Botânico de Bauru fazendo uma externa. Afinal, nós vamos trabalhar com um tema bastante importante, que nada mais é do que estudar as plantas. É um grupo de vegetal bastante diversificado e a gente vai começar a trabalhar hoje com o grupo das briófitas, que são os musgos. Então nós vamos ter aqui uma grande oportunidade de observar dentro da mata, ou melhor, in natura, esses grupos de vegetais. Os musgos são o grupo de planta mais involuído que se tem. Eles basicamente são formados de estruturas chamadas rizoides, cauloides e filóides, que seriam os primórdios da formação de uma raiz, um caule e uma folha. Todas essas plantas elas apresentam pequeno tamanho, pequeno porte, justamente por ausência de um tecido especializado no transporte de seiva, que é o xilema e o floema. Essas plantas elas são chamadas de plantas talófitas justamente por isso, não ter tecido especializado nem ter um tamanho avantajado. Elas também são chamadas de criptógamas pelo fato de não formarem estruturas reprodutivas específicas, como são as flores das angiospermas e os estróbilos dos pinheiros. Então a gente observa que são plantas bastante rudimentares, elas ficam geralmente sobre superfícies de madeira, tijolo, desde que haja uma boa quantidade de umidade. A gente observa que nessa época do ano que nós estamos no outono, não é um período reprodutivo desse grupo de plantas. Então nós vamos deixar para ver os aspectos reprodutivos em sala de aula. O que a gente vai ver aqui é basicamente a estrutura do musgo, aquela estrutura que nós chamamos de gametófito. Essa estrutura de gametófito ela é sempre haploide, nunca diploide. Essa estrutura, basicamente, ela vai formar os gametas que a gente pode observar. Então elas têm sobre a sua estrutura, claro que durante o período reprodutivo, os arquegônios e os anterídeos, que são as estruturas reprodutivas que produzem os seus gametas, as oosferas femininas e os anterozoides masculinos. Então o que eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha é basicamente a estrutura do musgo, o gametófito. Nós vamos ver daqui a pouco qual é essa estrutura. Já o esporófito, que ele é uma estrutura sempre diploide, a gente não vai poder observar pelo fato de não ser o período reprodutivo. Mas ele é formado por uma haste e uma cápsula, na qual produz os esporos. E esses esporos, quando germinam, dão origem aos gametófitos, que são os musgos propriamente dito. Para vocês, obrigado e até o próximo podcast.